Fala galera, beleza? Bora resolver agora a terceira questão da prova de matemática, questão essa que foi a questão 18 da prova. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá. Considere A, conjunto aí, onde os elementos 0, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 estão inclusos. Qual é o total de números pares de 4 algarismos distintos que conseguimos formar usando o conjunto A? Galera, antes de a gente resolver essa questão, vamos pensar na situação. Se eu tenho um conjunto de números, né, formado por números pares e números ímpares, se eu tirar todos os números pares, o que é que sobra? Sobra somente números ímpares. Da mesma forma que se eu tirar somente os números ímpares, vão sobrar apenas os números pares. É esse raciocínio que a gente vai usar para resolver essa questão. Nós vamos calcular as possibilidades de números de 4 algarismos distintos. Depois vamos calcular o número de possibilidades de números ímpares distintos e vamos fazer a subtração. Vamos tirar todos os ímpares distintos e todos os números distintos, né? Que a gente pode, com algarismos distintos que a gente pode formar, e vai sobrar para a gente apenas a quantidade de números pares distintos. Por que a gente vai fazer dessa forma? Porque quando a gente trabalha com, se fosse para a gente calcular já direto os números pares, a gente teria algum probleminha em calcular diretamente, porque o zero, quando ele vem no fim, ele vai ser um número par, porém o zero lá no começo ele não vai poder participar, porque, convenhamos, 0, 3 é a mesma coisa que 3. Então vamos calcular todas as possibilidades primeiro, depois as possibilidades de números ímpares e em seguida fazer essa subtração. Bora lá. Então, de primeiro, vamos calcular o número de possibilidades de total de números com algarismos distintos. Pessoal, nós temos 4 espaços de algarismos. No conjunto A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. O número de possibilidades que existe para a minha primeira casa aqui de algarismos são 6 possibilidades. Por que não 7? Como eu falei, o zero ele não pode aparecer nessa primeira casa. Então, 6 possibilidades. Na minha segunda casa, eu vou ter novamente 6 possibilidades. Agora, pessoal, é 6 porque o zero está incluso. Mas, como a gente já gastou um número aqui na primeira casa, esse número não pode mais participar da quantidade de números disponíveis para a segunda casa, porque os algarismos são distintos. Se a questão trouxesse que não teria problema em repetir algarismos, a gente não faria essa diminuição, essa subtração. Então, pessoal, aqui a gente continua. Agora 5, porque eu acabei gastando o outro algarismo. E, por fim, eu vou ter 4 possibilidades de algarismo. Usando o princípio fundamental da contagem, né, multiplicando todas elas, o número total será igual a 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que será igual a 720 possibilidades. Então, usando os números do conjunto A, eu consigo formar 720 números de 4 algarismos distintos. Agora, pessoal, trabalhando apenas o total de ímpar distinto, tá? Eu vou até colocar assim, imp. Eu vou ter novamente, né, 4 possibilidades. E eu vou começar colocando o número de possibilidades da última casa, porque como ele tem que ser ímpar, então aqui no final eu vou ter que ter um número ímpar, obviamente. E os números ímpares do conjunto A são 3, 7 e 9. Então, pessoal, para a minha última casa eu vou ter 3 possibilidades. Para o meu total aqui, na primeira casa, lembra, eu já gastei uma possibilidade aqui, então só restou 6 possibilidades para cá. Porém, o zero não entra nessa nossa conta, como a gente viu. Então, eu vou ter apenas 5 possibilidades. Para a minha segunda casa, eu vou ter novamente 5 possibilidades, já que agora o zero entra, mas eu gastei outra ali atrás. E, por fim, eu vou ter 4 possibilidades. E aí, pessoal, o número total número de números de 4 algarismos distintos ímpares, né,
sendo apenas números ímpares, vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui vai me dar um total de 300 números, tá? E como a gente combinou lá no começo, o total, sendo números pares, vai ser igual a 720. E desses 720 eu vou retirar todos os 300 que são ímpares. Por fim, isso vai me dar um total de 420 possibilidades, tá? Letra B, questão aí de análise combinatória. Espero que tenha ficado entendido esse raciocínio, mas se não, pessoal, vocês já sabem, deixa sua dúvida aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima questão.